Olá, pessoal. Eu sou Yuri de Souza Lima, e na matéria de Fundamentos da Matemática, e eu e minha dupla, Newton, vamos apresentar aqui sobre programas barra aplicativos, né, de computador, celular, e a matemática utilizada neles e através deles. O Newton vai trazer o exemplo prático do aplicativo para a gente ver como é que funciona. O nome do aplicativo é Números Complexos, tem na Play Store e dá para baixar pela Apple Store também. Então funciona para Android e iOS. Mas eu vou aqui apenas dar uma introdução de como pode funcionar a matemática dentro dos aplicativos, é que a gente não vê sempre. A matemática está presente nos programas de computador desde sua construção até seu uso cotidiano. Eu coloquei aqui no fundo, bem apagado, só para fazer parte da estética do slide aqui, mas essa aqui é a logo de um ambiente de desenvolvimento chamado NetBeans. E esse ambiente de desenvolvimento como o próprio nome já diz, é um lugar, um espaço, digamos assim, virtual, onde você pode desenvolver esse tipo de aplicativos. E muito do desenvolvimento desses programas, tanto de computador quanto de celular, vai envolver matemática, testes lógicos, como que a gente já estudou em álgebra booleana e etc. E essa matemática vai se apresentar de diversas formas. Ela pode se apresentar da forma mais concreta, num aplicativo que seja voltado para ensinar matemática, num aplicativo como um AutoCAD, uma calculadora, ou pode ser num aplicativo como o Blender, que é esse logo aqui, que é um aplicativo de modelagem 3D, muito usado para fazer personagens 3D, arte em geral em 3D. Principalmente a parte de lógica vai se apresentar muito em aplicativos como o site Server Cloud, que é um host de servidores que podem ser usados, por exemplo, para jogos online ou para guardar dados de aplicativos que vão depois ser operados matematicamente, seja operações mais básicas, desde soma a simplesmente guardar os dados num banco de dados e deixar eles acessíveis lá por diversas funções. E a ideia central do trabalho da apresentação é mostrar o aplicativo Números Complexos em si. Então, eu vou deixar para o meu colega Newton apresentar essa parte. Ok. Pode encerrar a apresentação aqui que eu vou abrir aqui umas telas. Tá. Pessoal, estou usando aqui um emulador chamado LD Player. Esse emulador, ele simula a tela do Android no seu computador. Aí eu fiz a instalação de um aplicativo que é chamado de Números Complexos. Aí o nome dele está aí, ó, Ensino dos Números Complexos. Ele é muito interessante, esse aplicativo, porque ele, além de ter uma calculadora, ele traz o histórico dos números complexos, ele traz totalmente um ensino de números complexos. E como vocês podem ver, aqui tem um símbolo da Universidade do Paraná, tá vendo? A UFPA, a Universidade do Paraná. Então, sem mais delongas, eu vou demonstrar um pouco aqui. Então, aqui, imagine que essa tela agora do meu computador, eu estou emulando o Android, então imagine como se fosse uma tela de um celular. Na tela do celular, você vai chegar com o seu dedo aqui, vai clicar no menu, ele vai apresentar na tela do celular esse menu. Então, tem aqui o material didático, né? Ele dividiu o menu em material didático, ferramentas de atividades e um agradecimento final. Então, dentro da divisão que ele fez, ele botou material didático, aí ele botou os aspectos matemáticos, a história dos números complexos,
aplicações de número complexo e colocou umas atividades de ensino. Então, ele, como podem ver, já nessa primeira divisão aqui de material didático, é realmente um aplicativo que fornece várias informações sobre número complexo. Bem, ferramenta de atividades. Na ferramenta, você vai poder tirar a raiz quadrada e módulo dos números complexos, pode fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, pode fazer também outras operações de radiestação e potenciação, e a GeoAlgebra online. Então, para ser mais sucinto, para não ter que abordar todo esse conteúdo por causa do nosso tempo, vamos falar um pouquinho. Eu trouxe aqui, ó, eu aproveitei do aplicativo, eu cliquei aqui, ó, história dos números complexos. Aí traz uma breve história dos números complexos. Eu achei muito interessante esse aplicativo. Eu dei uma examinada, ele vai abrir aqui, e não demora muito, é um tempozinho razoável de processamento, porque a gente está emulando, a gente não está em um ambiente real, então, pronto, já abriu. Eu falei mais do que o tempo que ele abriu. Então, para ser sucinto também, eu vou abreviar. Então, vamos ler um pedacinho aqui. Aspectos históricos sobre objetos do estudo matemático. Segundo Rosa, 1998, é importante a abordagem dos números complexos, introduzindo o aluno a forma como eles surgiram na história. Pois no formato de apresentação dos livros didáticos, dão a impressão que a matemática surge de inspiração de algumas pessoas que criam conceitos. Figuras a seguir mostram os primeiros aparecimentos dos números negativos na história da humanidade. Aproximadamente 75 anos depois de Cristo, né? Através do matemático grego Herón de Alexandria. Então, apareceram a começar esses números negativos a partir de 75 DC, através de Herón. Então, nós temos um quadro aqui, ó, do momento histórico. Então, aqui fala, né? O matemático Herón, o período é de 10 depois de Cristo até 80 depois de Cristo. Ele era grego. Tem uma breve descrição aqui nesse quadro. Não temos registro de que essa questão tenha provocado maiores discussões, né? Aí vem em seguida um outro defensor, um outro filósofo, um outro matemático, como queiram definir, Diofano. Ele já é o quê? 275 DC, né? Depois de Cristo. Ele era egípcio, e na observação que a equação só teria uma solução, aí tem aqui a raiz entre 81 e 1,44, para 1,44 ou até 81, ele notou que o delta era menor do que zero ou igual a zero. E não houve a necessidade de dar sentido à expressão raiz de menos 67. Então, ele diz que x, né, menos 43, mais ou menos a raiz de 167, né? Isso aí dividido por 12, tudo dividido por 12. Isso aí foi, para ele não simplificar, ele não houve sentido de simplificar a equação, a raiz de menos 67. Aí chega, vamos mais adiante, ó. Repare a evolução daqui das décadas, né? Estávamos em 80 depois de Cristo, fomos para 275 e agora já estamos em 850 depois de Cristo. Aí outro filósofo, estudante matemático, né? Outro matemático, chamado Mahavira. Ele é indiano. Mahavira descarta a possibilidade de solução. Ele diz que não tem solução para essas equações de segundo grau com raiz negativa. Ele diz que não tem solução. Aí vamos ver Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara, né? Bhaskara, aí já vem aqui, já em 1114 a 1185. Ele era indiano. Bhaskara descarta a possibilidade da existência de raiz quadrada de números negativos. Olha como a gente já está se aproximando a fórmula de Bhaskara, não sabe, né? Menos b, mais ou menos, a raiz de delta sobre
2AC, né? Então, a fórmula de Bhaskara. Aí chegamos a Nicolas Chuquet, em 1445 a 1500. Já estamos aqui na época aqui, ó, das grandes navegações, né? E esse Nicolas Chuquet é francês e menciona as soluções impossíveis. Ele relata, né, de algumas raízes, ele já menciona que algumas soluções são impossíveis. Outro filósofo aqui na evolução, vamos adiantar um pouquinho, 1445 a 1514, italiano. Observa-se que a impossibilidade da solução. Aí, outro italiano aqui, já em 1501, 1576, esse aqui, Jerônimo Cardano, desculpem, Cardano chama a solução de raízes quadradas de números negativos de raízes sofisticadas, quer dizer, muitos anteriores já vinham descartando, né, dizendo é insolutível. Esse já vem com um termo novo, né, chamado das raízes sofisticadas. Então, resumindo, né, nós vamos chegar aqui, ó, em Jerônimo, né, chegamos em Jerônimo Cardano, e o princípio de Cardano falava também da impossibilidade da solução para raízes e números negativos, porém, seguindo em diante, em Ars Magna, ele resolve um problema que consiste em dividir um segmento de comprimento de 10 em duas partes, sendo que o produto delas seja 40, obtendo os resultados x é igual a 5 mais, positivo, o percentual, e x é igual a 5 negativo percentual, que satisfaz a equação x2 menos 10x mais 40 igual a zero, que é a representação algébrica do problema geométrico. Bem, eu aí aproveitei, né, achei curiosa a história dos números logaritmos e vou colocar aqui um detalhe aqui de pesquisa aqui. Números complexos, desculpe, viu? Tem um detalhe ainda na origem que eu fui pesquisar. Olha, o que é interessante nessa origem toda é que teve um cidadão chamado Niccolo Fontana. Ele é conhecido como Talagia. Ele resolve a equação resolveu 30 equações de grau 3. Para a surpresa de Fior, Tartalgia conseguiu resolver os problemas com muita dedicação e esforço. Tartalgia, como era conhecido Niccolo Fontana, procurou um período para a resolução destas equações e acabou encontrando. Por este motivo, ele acabou vencendo todas as disputas com o Fior. Agora, o interessante é que chega, né, o Cardano. O Cardano, ele chega aos ouvidos dele, né, que Tartalgia resolveu. Aí o que é que ele faz? Ele pega esse material, eu não vou ler aqui não. Ele pega esse material de Tartalgia e faz a publicação. Então, ele pegou um material desse Tartalgia que resolveu os problemas e publicou. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver quem o grande inventor do número complexo das soluções Girolamo Cardano. Mas, na verdade, quem começou a resolver foi Tartalgia, quer dizer, um plágio, né? A nossa história de números complexos começa com um grande plágio, né? Então, temos as excitações, né? Temos os grandes cientistas como Lambert e Euler, temos Wenzel, Gauss, e Ohm e Cauchy, que são homens da ciência, né, sofisticados, né, que aprimoraram esses processos. Eu não vou entrar mais em detalhes para não ficar. Aí, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz eu peguei um gráfico já pronto aqui na internet que demonstra, né, os números complexos. Pessoal, esse gráfico aí traz para nós a representação dos conjuntos, né? Aqui nós temos N, é o conjunto dos números naturais, né? Nós temos os reais, temos
os imaginários, temos os reais e os irracionais. E o conjunto por fora, que compreende e engloba todos esses números naturais, reais, irreais, irracionais, certo? Racionais, é o complexo. Quer dizer, o complexo é um número que abrange todos esses... Quer dizer, um número que você não encontra em nenhum desses outros conjuntos aí, ele vai estar contido no conjunto dos números complexos. Agora vamos voltar lá para o nosso aplicativo. Para não ser mais delonga, para não estender muito tempo, vamos voltar lá para o nosso aplicativo. Bem, estamos aqui no simulador, vou ter que fechar aqui porque eu não sei voltar para também não perder muito tempo. Pronto. Newton, depois é bom falar daquela parte dos créditos do aplicativo também. Certo, pode deixar. Espera aí. Aqui a gente está num ambiente de simulação. Em vez em quando nós temos umas falhas, porque um ambiente simulado ele não é um ambiente ideal do aplicativo, né? Por exemplo, eu fiz algo de errado. Eu vou reiniciar aqui, pessoal. Desculpe aqui, mas eu vou precisar reiniciar. O que houve? Aqui. Pronto, aí vocês ficam sabendo. Esse LD Play é como eu falei para vocês. Esse é um emulador. O que é um emulador? A gente está no ambiente aqui, um Windows 10. Então, se eu quero usar qualquer aplicativo que seja Android, aí eu instalo esse emulador de Android e eu posso instalar qualquer aplicativo do celular. Dica: serve para diversão, jogos, serve para... Eu uso muito para assistir filmes. Eu uso uns emuladores aqui de filmes, eu uso muito para assistir filme aqui. E aí eu projeto na minha TV, é excelente isso aí. Esse aplicativo aqui é ótimo para séries. Ó. Tem Netflix, tem várias séries aqui, mas não é o caso. Aqui, ó, números complexos. Pronto. Vamos lá. É o que nos interessa. Menu. Ó, então, vamos fazer o seguinte. Para reduzir, vamos para ver operações, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, adição, subtração, multiplicação e divisão. Que operação você quer? Por exemplo, aí a gente vai inserir um número. 3, lembrando, 2i mais 54i. A gente vai fazer uma operação. Que operação? Vamos fazer uma de multiplicação. Resultado menos 108. Tá? Ele fez toda a operação. Se essa operação fosse adição, daria o quê? 56i, né? 2i mais 56. Mas vamos supor que fosse só um número de outro conjunto somado ao complexo. Ele daria 2 mais 54i, seria a resposta. Se fosse uma multiplicação, daria 108i. Se fosse uma divisão, daria 1 sobre 27i. Uma subtração seria 2 menos 54i. Então, aqui é uma calculadora complexa, né? Que faz as operações de números complexos, né? Você pode inverter, colocar, por exemplo, vamos colocar aqui 3i e vamos colocar aqui um número natural qualquer, de algum conjunto. Mais 4, por exemplo. Aí, ó. Se eu somar, vai ficar 4 mais 3i, né? Um número mais o complexo. Se eu multiplicar, ele vai dar mais 12i. Ele vai fazer a operação do número complexo. Se eu subtrair a equação do número complexo, e se eu dividir também, ó, 3 dividido 4i. É bem simples o aplicativo. Ele é muito interativo, é muito simples de operar.
e didático também. Vamos voltar aqui para o menu. Vamos fazer outra operação aqui. Por exemplo, radiciação e potenciação. Aqui, ó. Aí, já na radiciação, você tem que colocar o quê? Por exemplo, se for potenciação, né? Vamos colocar aqui o expoente, 2. E a base, vou botar aqui 2i. 2i. Ele vai calcular. Tá vendo? Então, ele fez o cálculo do número complexo. Nós sabemos que i no número complexo equivale a menos 1, né? Nós temos um exemplo aqui para radiciação. A radiciação a operação está desativada aqui, tá? A operação de radiciação está desativada. Mas é interessante. Nós temos também o que raiz quadrada e módulo também, né? Raiz quadrada. Essa operação está aqui, ó. Para calcular o módulo, né? O norma. 4 mais 8 e aí calcula-se o módulo Aqui eu acho é raiz quadrada, nós só temos a raiz quadrada. Se colocarmos aqui 8 e só botou 8 aqui. De 8. Aí de 3. Eu tô com problema no teclado, viu, pessoal? Ele calcula o resultado aqui da raiz quadrada. Pronto, é um aplicativo interessante, entendeu? Além de outras opções, ele é educado, vamos dar os créditos também, né? Quem fez aqui, ó, mestrado profissional em ensino de matemática. Mestrando foi Maurício Emílio Bittencourt Araújo e o orientador foi o professor Dr. Roberto Paulo Bibas Fialho. E o desenvolvedor foi o próprio Márcio Emílio Bittencourt Araújo, tá vendo? Então, vamos dar o crédito para o aplicativo, que foi uma aplicação, né, para um doutorando, né, para um mestrando, né, em matemática na faculdade, entendeu? Nessa faculdade aí, a Universidade do Estado do Paraná. Com isso, o Yuri, quer falar alguma coisa, Yuri? Não, não, era só isso mesmo. Pronto, É professor. interessante trazer esse aplicativo aqui, porque ele já foi desenvolvido por alguém que estava na faculdade de ensino de matemática. Isso, então fica aberto a perguntas ou então encerramos, por isso nós encerramos a nossa apresentação aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima, se houver. Pronto, professor. O domínio é seu.